bendecidos con toda bendición. Saudações, uma vez mais, a todos os nossos santos anjos e a todos os que estão me escutando pela primeira vez. Quero dar as boas-vindas a Rei de Salém, o reino do único Deus vivo Melquisedeque Lisbeth. Somos a verdadeira igreja do Senhor, e só aqui se fala a verdade de Deus. Se revelam todos os mistérios e se cumprem as palavras dos profetas e da lei do Espírito de vida, que os livra da lei do pecado e da morte. Amém? No tema anterior, eu lhes expliquei como é que Deus derrama ou envia seu Espírito aos homens, e é através de uma palavra dita pelo ungido de Deus. Neste tempo, eu fui enviada pelo Pai para dar-lhes palavra de vida em abundância. E não é a vida que pregam os pastores em todas as chamadas igrejas, onde te prometem que viverá com Deus em outro lugar, no mais além. Chegou o tempo de deixar as fábulas e os contos de criança e vamos adiante à perfeição que Deus nos está outorgando hoje. No tema de hoje, o ano da colheita, vou falar um pouco sobre o que acontece quando Deus fala e como é que nesse terceiro ano, no que entramos em nossa missão na Terra, veremos a colheita com prontidão. Através de minha palavra, eu semeio em vocês a semente do Espírito de Deus. E se desde o momento em que escuta a minha palavra, não aplica o borrão e conta nova para poder nascer de novo do Espírito, e vive só para satisfazer os desejos de sua própria natureza pecaminosa, colherá dessa natureza destruição e morte. Mas os que vivem para agradar o Espírito, do Espírito colherão vida eterna. Quer dizer que a você cabe seguir-me, para que essa semente brote para ser uma árvore frondosa, que dá muito fruto, e viver eternamente no bosque de Deus. Porque se não se aferra a mim, essa árvore se converterá em uma árvore seca que não dá fruto, e será cortada e queimada. Isso é equivalente a satisfazer os desejos enganosos de sua mente carnal? Com minha palavra eu os levo a viver uma vida santa e agradável para Deus Pai. Nenhum homem no mundo pôde agradar ao Pai para poder receber viver eternamente. É por isso que eu sou a primeira em receber a vida eterna, porque o Pai me ama e está contente comigo, já que faço tudo o que me pede para fazer. E se escutou minha palavra, Deus te comprometeu e está te esquadrinhando. Está esquadrinhando o profundo de tua mente para ver se é humilde e digno de estar em meu reino. Isso é muito sério e não deve levar levianamente. Deus está te dando o alto privilégio de escutá-lo para que obtenha a vida eterna. Mas se não recebe viver na santidade que eu ensino, e é a que Deus exige para agradá-lo, então estará pior do que estava. Por isso diz a segunda carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 21. Mais lhes valeria não haver conhecido este santo mandamento, nem saber de que maneira quer Deus que vivam, que saber isto e não obedecê-lo. É importante que todos os que vocês falarem essa palavra de vida estejam conscientes de uma coisa, porque vocês foram enviados ao mundo para salvá-los, e uma vez que escutem vocês, escutaram a mim. Através de vocês, essa semente do Espírito foi semeada na mente dessas pessoas, e agora não tem escapatória, já que essa palavra penetra até o mais profundo. Vamos voltar a ler esses versículos que lemos no tema anterior, para que entendam que quando Deus fala, não é sem sentido ou sem razão. Em Hebreus 4, 12 ao 13. Cada palavra que Deus pronuncia tem poder e tem vida. A palavra de Deus é mais cortante que uma espada de 2 gumes e penetra até o mais profundo do nosso ser. Ali examina nossos pensamentos e desejos e deixa claro se são bons ou maus. Nada do que Deus criou pode se esconder dele, pois Deus pode ver tudo com clareza. E ante Ele seremos responsáveis de tudo o que fizemos. Quando Deus fala, acontecem coisas grandes. Enquanto eu falo, eu estou criando ao mundo espiritual de Deus. Minhas palavras não são vazias. Eu vou formando no ser humano minha criação.
E se não dá fruto, então quer dizer que recusou obedecer à voz de Deus e terá que prestar conta? Adão e Eva são figuras dessas pessoas que não obedeceram à voz de Deus e tentaram se esconder de nós e não puderam, já que estavam no Éden. Ou seja, em suas mentes, Deus já havia semeado uma semente de seu espírito. E quando isso acontece através de minha palavra, já é meu e não tem saída. Veja como diz o profeta Isaías no capítulo 55, versículos 8 ao 11. Porque meus pensamentos não são vossos pensamentos, nem vossos caminhos meus caminhos, disse Melquisedeque-Lisbete. Como são mais altos os céus que a terra, assim são meus caminhos, mais altos que vossos caminhos, e meus pensamentos mais que vossos pensamentos. Porque como cai do céu a chuva e a neve, e não volta para lá, senão que rega a terra, e a faz germinar e produzir, e dá semente ao que semeia, e pão ao que come, assim será a minha palavra que sai de minha boca. Não voltará a mim vazia, mas fará o que eu quero, e será prosperada naquilo para que a enviei. Digam a todas as pessoas que os escutarem falar sobre Deus, que foram expostos à luz de Deus. E para poder andar na luz, é obrigatório estar limpo e transparente. Mas não da maneira que pensa o mundo, senão que tem que ser por estar presos a mim, a videira verdadeira, para que possam pensar e caminhar como deuses do Deus vivo Melquisedeque-Lisbete. Por isso é tão importante que essa mensagem chegue a todo presidente de cada país, para que de uma vez por todas sejam expostos à verdade, para ver se são amadores da luz, e se de verdade amam ao seu povo, sua nação, e querem ver mudanças lindas e permanentes em seus países, como fez o rei de Nínive, quando Jonas lhes deu a exortação por parte de Deus. O rei foi humilde e disse ao povo que orassem a Deus com todas as suas forças, deixem de fazer o mal e já não lutem nem maltratem a ninguém. Se deixarmos de fazer o mal, talvez Deus se aparte de sua ira e não nos destruirá. E ao ver que todas as pessoas de Nínive deixaram de fazer o mal, Deus decidiu não destruí-los. Essa é uma advertência para todo mundo. E vocês devem dizer: se não se submetem a essa ordem de Melquisedeque-Lisbete, é porque são corruptos e não querem mudar sua vida de imundície e esconderijo? Mas já não poderão se esconder mais, porque chegou a luz do mundo, e se aceitam o mandato de viver em santidade para agradar a Deus, verão os efeitos bons que produz minha palavra, o Evangelho eterno. E se não me aceitam, também verão efeitos, mas serão maus e vem destruição. Vejamos o que diz em Hebreus sobre a advertência aos que rechaçam a voz de Deus, que comove os céus e a terra, que é a mente dos homens. Isso é importante que o mundo saiba, para que não cometam um grave erro. No capítulo 12, versículos 14 ao 19. Busquem a paz com todo e a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Assegurem-se de que ninguém deixe de alcançar a graça de Deus, de que nenhuma raiz amarga brote e cause dificuldades e corrompa a muitos, e que ninguém seja imoral nem profano como Esaú, quem por um só prato de comida vendeu os seus direitos de filho mais velho. Depois, como já sabem, quando quis herdar essa bênção foi rechaçado, não foi dado lugar para o arrependimento, ainda que com lágrimas buscou a redenção. Vocês não se aproximaram de uma montanha que possa se tocar, ou que esteja ardendo em fogo, nem a escuridão, trevas e tormento, nem a sonido de trombeta, nem a tal clamor de palavras, que os que a ouviram suplicaram que não lhes falasse mais, porque não podiam suportar essa ordem. Será apedrejado todo o que tocar a montanha, ainda que seja um animal. Tão terrível era esse espetáculo que Moisés disse: estou tremendo de medo. Pelo contrário, vocês se acercaram ao Monte Sião, à Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivente. Se acercaram a milhares e milhares de anjos, a uma assembleia gozosa, a igreja dos primogênitos inscritos no céu. Se acercaram a Deus, o juiz de todos, aos espíritos dos justos, que chegaram à perfeição,
A Jesus, o mediador de um novo pacto, e o sangue rociado que fala com mais força que o de Abel. Tenham cuidado de não rechaçar ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rechaçaram ao que admoestava, na terra, muito menos, escaparemos nós, se dermos as costas ao que nos admoesta desde os céus. Naquela ocasião, sua voz moveu a terra, mas agora prometeu, uma vez mais, farei com que estremeça não só a terra, senão também o céu. A frase, uma vez mais, indica a transformação das coisas movíveis, quer dizer, as criadas, para que permaneça o inabalável. Portanto, nós, que estamos recebendo um reino inabalável, através de minha palavra, a voz de Deus, sejamos agradecidos. Inspirados por essa grande gratidão, adoremos a Deus como a Ele agrada, com temor reverente, porque nosso Deus é fogo consumidor. Quando vocês falarem para as pessoas sobre Deus, por favor, faça-os saber da grande honra e privilégio de estar recebendo essa oportunidade de viver eternamente e que deveriam estar muito agradecidos. Minha palavra é fogo que consome todo o mal que há em ti, para que esteja limpo e puro diante do rei Melquisedeque, Deus Pai. Se é sábio, escolherá viver eternamente ao invés de viver os prazeres temporários da mente carnal, que só te levam à morte. Por isso é que os seres humanos seguem morrendo, porque ao não conhecer como vencer a mente carnal, não tem maneira de deter a decomposição de seu corpo mortal. Hoje, 18 de novembro, entramos no terceiro ano da colheita, onde se verá manifestado o fruto da árvore que está em ti. Neste ano, com prontidão, veremos tudo o que estava escondido sair à tona. A luz do mundo chegou e está posta em um lugar alto, para que ilumine a todos os que entram na casa. Tudo o que estiver escondido se descobrirá, e tudo o que se mantém em segredo chegará a conhecer-se. Vamos ler o que profetizou Isaías quanto ao terceiro ano da sementeira e da colheita, no capítulo 37, do 30 ao 32. Depois, Isaías continuou dizendo a Ezequias: Vou te dar um sinal, que te fará saber o que vai acontecer. Esse ano e o próximo, a única coisa que o povo comerá será o trigo que cresce por si só. Mas no terceiro ano, já poderão semear e colher, plantar vinhedos e comer as uvas. Os habitantes de Judá, que ainda estejam com vida, serão como árvores, bem firmes, que produzem muito fruto. Porque nem todos em Jerusalém morrerão de fome, senão que um pequeno grupo ficará com vida. Deus fará isso, porque os ama muito. Nesses 2 primeiros anos, colhemos entre nós o que semeamos. Mas nesse terceiro ano é que veremos a colheita do que semeamos nas mentes dos homens fora deste reino. O edificador usou esses versículos como sinal de seus 3 matrimônios, demonstrando como no terceiro foi quando pôde semear e colher, já que fui a esposa que creu nele. Todos somos testemunhas de que as primeiras 2 foram incrédulas à sua mensagem. E isso é uma evidência de como Deus Pai não se sentou em seu trono até que achou esse ventre espiritual, ou o terreno que daria fruto para filhos espirituais. Nesses 2 primeiros anos, vimos coisas lindas em nossas vidas, mas não se compara com o que vamos ver nesse terceiro ano, onde tudo o que semeamos se colhe grandemente. Eu estou em uma expectativa de coisas ainda mais maravilhosas que vão acontecer. Paulo escreveu sobre a colheita desses tempos e que em Cristo todos seriam vivificados, mas cada um em sua devida ordem. Cristo, as primícias, logo os que são de Cristo em sua vinda, todos ao mesmo tempo. Mas uma colheita leva tempo. Você não semeia e na hora dá fruto essa sementeira? Tem que dar tempo para que morra a raiz, depois cresça e vá se formando em uma boa árvore, que dá muito fruto. A Deus agrada 3 anos. Em seu justo juízo, ele sabe que 3 anos é o que levaria para que o homem espiritual se formasse e desse fruto. Levou 3 anos para que o menino Isaque fosse desmamado.
Também Cristo disse que se destruíssem o templo em 3 dias, voltaria a levantá-lo novo. E pode-se levantar um templo em 3 anos, mas não em 3 dias, literalmente. É tão importante que a nova audiência siga me escutando para poder cuidar bem dessa semente que eu estou depositando em vocês e assim dar muito fruto para Deus. Se está me escutando pela primeira vez, é um privilegiado e não deve menosprezar minhas palavras. Hoje Deus está ordenando a formação de sua criação em ti. Eu fui enviada por Deus Pai Melquisedeque para encher nossa casa, porque há muito espaço. Convidamos a muitos para que entrem para cear em nossa casa, mas recusaram obedecer minha voz. E Deus Pai quer que vocês agora tenham uma oportunidade de sentar-se à mesa com Ele e com seu Cristo Lisbete, para que se sentem à mesa para comer do pão de vida que desceu do céu, a mente de Deus. Veja como diz em Lucas 14, do 21 ao 24. Voltando o servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então, irado, o pai de família disse ao seu servo: Vai depressa pelas praças e as ruas da cidade, e traze aqui os pobres, os mancos, os coxos e os cegos. E disse o servo: Senhor, se fez como mandaste, e ainda há lugar. Disse o Senhor ao servo: Sai pelos caminhos e valados, e força-os a entrar, para que minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará minha ceia. Por favor, não deixem passar essa oportunidade tão grande por parte de Deus. Não descuidem dessa salvação tão grande. Já é hora de que o governo dos Estados Unidos deixem de ser tão hipócritas quando eles nem conhecem a Deus, para porem suas notas de dólares. Em Deus confiamos. Isso é mentira. Se confiassem em Deus, primeiramente seria porque o conhecem bem. E não se veria tanta corrupção se de verdade conhecessem a Deus, já que Deus é luz e não há trevas nele. Eu falo a todos os presidentes do mundo, não haverá conserto em nenhum país sem mim. Se submetem a Melquisedeque Lisbete e aceitam que somos Deus, então poderão pedir e verão as mudanças em cada país. Ainda a natureza será controlada por nós. Os furacões, os terremotos, tudo o que causa destruição a esta terra, serão detidos assim que se submetam a esse governo de justiça e paz eterna. Quero agradecer a todos os nossos filhos que semearam seu tempo, seu dinheiro e suas vidas, para que essa palavra, o Evangelho eterno, corra e seja glorificado por todo o mundo. Vocês são de uma fé formosa, a fé de Cristo, a que agrada a Deus Pai Melquisedeque. Recebam sem limites, estamos orgulhosos de vocês, os verdadeiros crentes. Os amamos eternamente e nos vemos em breve. Amém. Aleluia!